Hoje eu acordei, me deu até alegria quando eu vi o Bitcoin. Falei, agora vai, mas já deu uma... Cara, peraí, foi aqui, ó. Tava dentro do esperado, tá? Obviamente eu gosto de acordar com o dia no verde, né? Não vou mentir. Mas, pô, não fiquei tão animado assim, porque, pô, tá dentro do esperado aqui, né? Vamos tentar também até dar uma ilustrada aqui no que pode estar acontecido. Mas, breve resumo, cara, movimentação padrão, tá? Pouca liquidez no mercado. Vou puxar até umas liquidaçõezinhas aqui que aconteceram para ilustrar melhor, mas, assim, vida segue, tá? Respeitou muito bem tanto a tendênciazinha, o canalzinho de baixo aqui, quanto a resistência dos 28 mil dólares, né? Então, pô, breve respiro aí, mas a menos que rompa esse canal aqui, pô, segue o jogo e segue o que eu tô falando aqui literalmente todo dia. Mas, primeiramente, boa tarde a todos, né? Bom almoço para quem já almoçou, então bom almoço já para quem vai almoçar, que é o meu caso. Pô, São Paulo deu uma viradinha de tempo, tá? Pegou meu nariz aqui, então devo estar com a voz um pouco anasalada. E se eu só cortar minha câmera do nada, ou só espirrar e não conseguir cortar a câmera do nada, é porque provavelmente veio um espirro aí. Mas vamos que vamos. Então, merchanzinho ligeiro, lá todo dia tá no Twitter, eu solto as principais notícias do dia relacionadas ao mundo cripto, tá? Instagram também tô lá, só que postando um pouquinho mais do lado pessoal. E meu YouTube, subo os cortes aqui falando só de cripto. Então, para quem quiser só dar o recap ali no final da live, quer ver já gravado, né? Consegue aumentar a velocidade ali. Tá lá, tudo @eric com CH em todas as redes. Então, essas são as notícias. Newsletter, temos newsletter cripto aqui na Genial toda semana, tá? Sai toda terça-feira. Tá o link aí, aqui embaixo já no chat, tá? Para quem quiser ler a da semana passada. Obviamente, amanhã é terça, então amanhã a gente vai ter uma nova. E nessa de amanhã, a gente vai falar do que esperar para Ethereum num curto prazo, tá? Curto prazo, tipo esse ano. Eu comentei na sexta e na quinta dos movimentos, tá? Que podem justificar movimentos de preço dos ativos, tá? Bitcoin está um pouco vendido ao macro, Ethereum está um pouco vendido à regulação do mundo, né? Porque ela não está tão definida sobre o que ela é, se é commodity, se é valor imobiliário. Só que ela vai ter uma outra atualização importante ainda esse ano, tá? Que é conhecida como EIP 4844. Não se importem com o nome, mas para quem quiser entender um pouco mais do lado técnico, por que é importante, por que a gente acha que pode vir fazer preço na Ethereum esse ano, fica aí a sugestão da news de amanhã, tá? A gente vai fazer um collabzinho ali com uma outra casa de research, vai ficar bem bacana. Então, para quem quiser saber mais sobre Ethereum, porque eu só comento de Bitcoin, amanhã é o dia. E eu reservo um espacinho da sala ao vivo de amanhã também para falar mais especificamente de Ethereum. Porém, agora voltando ao resumo propriamente dito de hoje, tivemos um final de semana um pouco mais movimentado, né, para cripto. Não tanto quanto muitos gostariam, só que cripto tem dessas, tá? Eu falei na sexta que pelo fato de cripto ser negociado todo dia, né, final de semana ele continua negociando, ainda mais perto do final de mês, que está se aproximando aí também de uma possível decisão, de um acordo do teto de dívida dos Estados Unidos, por toda essa loucura, de, enfraquecimento do dólar, tal, não sei o quê, cara, e mais quase 2 meses aí de volatilidade extremamente baixa, a gente estava se aproximando perto de um movimento, tá? Um movimento um pouco mais forte, ainda mais com o mercado com pouca liquidez. Então, a gente teve um movimentinho um pouquinho mais forte, tá? Não foi uma volatilidade tão absurda, mas voltamos aqui a retestar a resistência dos 28 mil dólares. Pô, respeitou super bem, tá? Hoje a gente abriu um pouquinho acima dela, mas já voltamos de volta para aquela zona de congestão que ficou as últimas 2 semanas praticamente. Só que, de novo, ainda acredito que nesse médio prazo, tá? Próximos meses aí, a gente ainda se mantenha trabalhando dentro desse canalzinho de baixo, porque faltam gatilhos, tá? A gente não tem mais gatilhos inerentes a cripto para movimentar isso, tirando no caso do Ethereum, que é o que a gente vai comentar amanhã na news. Mas para Bitcoin, cara, menos que juros comecem a baixar e ele realmente volte a se colocar como uma boa alternativa de risco, né? Tipo, o mercado começa a comprar mais risco e entenda de novo o Bitcoin como isso, a gente não deve ter isso tão cedo. Para explicar essa pequena volatilidade aqui, essa disparada, foi justamente no domingo, um pouco depois do anúncio de que Biden e o McCarthy provavelmente entraram no acordo ali para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Então, isso aí só foi um acordo, tá? Isso vai precisar ser votado ainda, vai ser votado na quarta-feira. Acredito eu que todos os analistas que passaram aqui na sala ao vivo hoje estão falando a mesma coisa, então não vou me estender tanto nesse assunto. Mas a questão é que foi motivo suficiente para tentar dar uma animada no mercado, tá? A gente tem mais um agravante na liquidez do mercado hoje, porque é feriado lá nos Estados Unidos, né? E em alguns outros lugares também, mas o que importa para a gente é Estados Unidos.
e tem menos gente negociando, também pode justificar um pouco mais do volume da movimentação de cripto, tá? Que você tem menos coisa para brincar e o pessoal vem para o mercado que não fecha nunca. O que a gente pode tirar um pouco desse aumento do teto da dívida, tá? O mercado deu uma animada, apesar de S&P e Nasdaq não estarem abertos, os futuros ficam abertos, né? Então, mas os futuros ainda assim amanheceram um pouco melhores. Porém, o que o aumento propriamente vai, o que o aumento do teto da dívida propriamente vai fazer, tá? Ele é basicamente se eles estão rolando esse problema de dívida dos caras, estão aumentando esse teto para não efetivarem ou não carimbarem ali, tipo, ó, demos um calote, né? A gente só vai aumentar esse teto para emitir mais dívida e aí conseguir pagar os juros que a gente está tendo agora. Mas esse aumento não vai trazer, não vai injetar grana diretamente na economia, né? Não vai vir para o real aqui, não vai. Teoricamente, não deveria se refletir no gráfico, tá? Porque não é uma grana que está vindo para cá. Mas, nesse curto prazo aí, deu uma animada nos investidores, porém, não muda muito a leitura que eu estou tendo desde que eu comecei a vir aqui para a sala, tá? O que vai importar mais é realmente a taxa de juros e... Peraí, vamos ilustrar, que eu sempre faço roteiro e vou esquecendo de passar as coisas. Aqui, ó, só para ilustrar, tá? O acordo da dívida vai ser votado quarta-feira. Aqui, para quem quiser um pouco mais, né, ver o link aí, ó, o arroba, Cobase Letter, ele dá um breve resuminho aqui do que significou a dívida, né? Posso traduzir aqui para quem quiser ver melhor. Mas é basicamente uma decisão tomada que vai ser votada ainda, mas que tem muito trabalho a ser feito, tá? Por exemplo, o corte de gastos que eles propuseram aqui foi cortar 50 bilhões de dólares, que não é nada, né? Tipo, é 0,2% do PIB dos caras. E a dívida está em, sei lá, 150%. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas não deveria se refletir tanto no gráfico, tá? Mais uma manchete só para ilustrar, né? Bitcoin atingindo 28 mil dólares aqui, enquanto esse acordo para o teto da dívida passa, vai ser votado lá no Congresso. Mas de liquidações, tá? Esse gráfico aqui eu vou começar a trazer mais vezes, gostei bastante. Peguei com um colega, o Bernardo, da CoinGlass, tá? Então, nas últimas 24 horas, as liquidações que a gente teve, tá? A gente está com pouco volume, tá? Pouca liquidez no mercado, então esses 140 milhões de dólares, mais ou menos, em liquidação, uns 60 aí para o Bitcoin, uns 30 para o Ethereum, explicam, tá? Aquele pessimismo que estava no mercado, com o pessoal um pouco mais apostando short, um pouquinho mais de alegria aí, acordaram o teto, não sei o que, entra um pouquinho mais de grana no mercado que já está com pouca grana, pronto, a gente tem esse boomzinho aqui, mas respeitando todas as nossas linhas por enquanto. No caso do Bitcoin é isso, tá? Não muda. O que a gente tem que ficar de olho é esse aqui, que também já estou trazendo aqui há bastante tempo, e nos dados que vão sair essa semana. Então, o que pode ainda colaborar mais com essa volatilidade que começou hoje e transformar essa semana numa grande montanha-russa são os dados que vão sair ao longo dela, tá? A gente vai ter PMI, vai ter payroll na sexta, tem discurso de alguns membros do Fed, tá? Um pouquinho antes do período de silêncio agora, que eles vão acabar entrando ali antes dessa reunião de junho, e fechamento mensal, tá? Cara, vai ser uma semana, para quem gosta de volatilidade é bom, para quem quer ter um pouquinho mais de previsibilidade de tradar o arroz com feijão aí, boa sorte, cara. Para quem gosta de operar evento, vai ser uma maravilha. Mas isso aqui é o que importa, tá? A gente pode cortar aqui de volta logo para novembro, para a reunião de novembro, e a gente vê que é só em novembro que a gente começa a ter uma precificação de possível queda da taxa de juros, tá? Dezembro também ainda. Mesmo em dezembro, a gente não tem mais de 50% do mercado comprado na ideia de uma queda de juros. Então a gente tem que ficar de olho nos dados que vão sair, no pronunciamento dos membros do Fed da semana, e payroll sexta, que vai ser, acho que após a votação do teto da dívida dos Estados Unidos na quarta, payroll vai acabar sendo o dado mais importante da semana. Então, cara, todo dia a gente vai ter alguma coisinha para acompanhar, ver como que essas porcentagens aqui vão se mexendo, de acordo com os dados que vão saindo, e isso vai se refletir em cripto. Por quê? Aí sim, vamos martelar de novo essa tecla, porque cripto hoje, como ele reagiu, né, principalmente o Bitcoin aqui, ele reagiu muito parecido com os futuros das ações dos Estados Unidos, a gente vê que é uma narrativa que está predominante, é a de cripto como sendo um ativo de risco, né, como se fosse uma ação de risco ali, um ativo de tecnologia. Entretanto, qual é o problema? O que a gente consegue tirar também desse aumento do teto da dívida deles? Que, cara, não tá tudo muito maravilhoso, né? Porque se tivesse maravilhoso, se tivessem conseguindo pagar essa dívida, não precisariam estar aumentando, não estaria com uma dívida 150% do PIB dos caras. Então, no fundo, só colabora ainda para um pouquinho mais do enfraquecimento do dólar. Eles falam, cara, não tá tudo legal, a gente teve o caso dos bancos lá, juros tá alto, provavelmente vai continuar alto até o final do ano, e Bitcoin com isso, no final das contas, deve sofrer junto com ativo de tecnologia, tá? Deve sofrer no curto prazo, e acredito que vai seguir esse caminhozinho igual Nasdaq e S&P. Porém,
ele tem o trunfo dele, tá? O super trunfo ali de, pô, moeda anarquista, consigo sobreviver sem que governos influenciem em mim, tá? Então, apesar dos traders estarem tradando cripto como tradam ativos de risco, e por isso essa correlação muito alta, você tem ele como um refúgio, né? Um safe haven de, cara, deu tudo errado, tá tudo cagado, meu Deus, não sei o que vai acontecer. Você pode vir a ter de novo um influxo de capital aqui para cripto, que foi o que aconteceu em maio, tá? Em março, aliás, maio a gente está agora. Que foi o que aconteceu em março aqui com a quebra lá do Silicon Valley, do Signature, e aí foi o que alimentou um pouquinho essa pernada do Bitcoin. É isso que eu espero para eles. Ethereum amanhã, e a gente pode entrar aqui nas notícias. O calendário, enfim, eu acabei comentando aqui, mas estava da semana inteira. Vou poupá-los de me fazer tentar achar tudo aqui, mas é aquilo, cara, PMI de Chicago, payroll sexta e discurso de membros do FONC ao longo da semana. Então acho que é o que mais importa. E notícias, bora que bora, porque Pequim, isso aqui foi curioso, tá? Hong Kong já estava se posicionando, tá? Como declaradamente aberto que quer se tornar um polo cripto. E pô, a China veio atrás, meio que endossando essa vontade que Hong Kong está de se tornar esse polo, e chegaram a transmitir na TV, pô, CCTV, eu esqueci o que é, China Community Television, não sei, eu posso ter errado a sigla, mas os caras passaram na TV deles lá essa felicidade com as licenças que Hong Kong para negociação de cripto estava tendo. E agora, Pequim está lançando também um white paper, né, que seria basicamente um roteirinho ali, um manual do que eles pretendem fazer para especificamente inovação e desenvolvimento Web3. Então, Pequim cara, o Oriente como um todo está se aproveitando do que está acontecendo com os Estados Unidos, principalmente, que eles não tomam essa decisão, e muito dessa falta de tomada de decisão dos Estados Unidos com questões regulatórias de cripto podem ser por conta da eleição mesmo, né? Estão esperando passar isso para aí sim tomarem medidas um pouco mais efetivas. O Oriente, cara, tá abraçando isso aqui porque é um mercado trilionário, cara, e isso aqui significa dinheiro. Se você facilita com que empreendedores venham para o teu país e já estando no mercado trilionário, eles estão pedindo, por favor, me recebam, porque os Estados Unidos não querem, vai se tornar uma guerra relevante ano que vem, tá? Enfim, nos próximos anos. Então, foi interessante, tá? Esse posicionamento de Pequim, ainda mais vindo da China, e China, lembrando, foi, cara, extremamente contra a cripto, ainda tá? Ainda tem seus posicionamentos ali não tão favoráveis, porém estão dando esse leve shift aí, interessante de ver. E eles foram, por sinal, responsáveis por uma das maiores quedas de hash rate do Bitcoin, uns anos atrás, foi 17, foi 19, estou meio perdido na linha do tempo, mas os maiores centros de mineração de Bitcoin eram na China, tá? Os maiores rigs de mineração de Bitcoin eram na China, e eles baniram a mineração. Como é um negócio físico, né? Você não consegue simplesmente desligar o seu servidor e ligar num servidor de outro país, eles precisaram se mover fisicamente, né? Tirar aqueles containers dali para outro lugar. Demorou um tempo, mas nessa desligada, pô, o Bitcoin deu uma despencada muito, muito pesada. Teve gente que achou que seria o fim do Bitcoin, mas conseguiram se reposicionar, e a gente tem até uma distribuição um pouco melhor dos mineradores de Bitcoin justamente por conta dessa decisão da China. Então, no final das contas, foi um sustinho ali lá atrás que no final melhorou a distribuição geográfica, tá, da mineração de Bitcoin. Mas é interessante ver essa alteração, essa leve alteração do comportamento chinês para com criptoativos. Próxima noticiazinha, essa aqui é mais para quem está inerte, tá? Inerte não, para quem está dentro do meio cripto, que foi um protocolo, tá, o Gimbus, que é um protocolo da Arbitrum, tá? Então a gente está indo em 3 camadas abaixo aqui, não pode interessar tanta gente assim, porém é um protocolo que tinha uma ideia interessante, tá? De criar uma semi-stablecoin. Então seria uma moeda lastreada em outro ativo, né? Isso é basicamente uma stablecoin, e esse lastro dele seriam vários outros criptoativos. Acabaram sendo explorados, tá? Foi um hack, entre aspas, de flash loan, que é um conceito bem legal também, só que é bem complexo, mas de forma bem resumida, um flash loan é quando você consegue, como se fosse uma operação de HFT, tá? Mas eu estou pegando bastante liberdade poética para falar isso. Mas você consegue, por exemplo, pegar um empréstimo, fazer a operação que você quer fazer de forma com que esse dinheiro que você pegou emprestado afete o preço da pool da liquidez, e com essa variação, e tudo dentro do tempo de espaço de um bloco só, ou seja, tudo teoricamente aconteceria instantaneamente, você consegue explorar o protocolo e tirar um benefício próprio para isso, tá? Eu vou trazer uma explicação melhor, ficou bem confuso, mas
Foi isso que aconteceu e acabaram perdendo nessa brincadeira toda $7 milhões. Não é tanto dinheiro, mas para um protocolinho que está começando, ainda mais numa rede que também é nova, foi um baque, tá? Então vamos acompanhar como que vai proceder essa tentativa de ressurgimento. Agora já um pouco mais interessante, tá? A gente teve aqui 7 bancos, mais o Fed, aqui a tradução tá estranha, né? Mas pen paper não, eles só publicaram um paper sobre como acham que devem ser as boas práticas para a implementação de CBDCs, que são moedas digitais, Central Banks Digital Currency, né? Então moedas digitais de bancos centrais ao redor do mundo, como eles acham que essas implementações deveriam acontecer. Para quem quiser, eu tenho aqui o report, tá? É nesse link, tá? A UF, né, ela publicou também. Você consegue baixar o PDF, só entrar no link aí. E, de novo, só mostrando que não tem mais como fugir, tá? Isso aqui não é se você gosta de cripto, se vai ser adotado, se não vai ser adotado, não, cara. CBDC já meio que vai tomar conta do mundo e vai ser a portinha de obrigação que os países terão para construir uma infraestrutura de blockchain para conseguir adequar sua própria economia ao futuro, tá? A parte de cripto, tá? Cripto é outra coisa, infraestrutura blockchain é o que sustenta a cripto, mas um tá acima do outro. E a infraestrutura blockchain, esquece, não tem como fugir mais. Agora, puxando a última aqui, só a curiosidade, né, que vira e mexe, você tem esses sortudos que vão surgindo, que é uma carteira que estava há mais de 8 anos inacordada, tá? Ela participou lá do ICO da Ethereum, ele tinha comprado $2.500 nesse lançamento da Ethereum lá atrás, e ficou sem movimentar absolutamente nada por 8 anos, e reacordou agora, né? Então esses $2.500 estavam valendo agora $15 milhões. Não é nenhum absurdo, tá? Para mexer mercado, mas esse tipo de notícia é bom para ilustrar que, cara, para você ver $2.500 se tornando mais de 30 milhões, né? Que foi no topo do preço da Ethereum lá atrás, e tá em 15 milhões agora, você imagina o que esse cara não estava tentando recuperar essa senha e por algum motivo ele conseguiu agora, ou lembrou que tinha. Eu fico imaginando, sei lá, como que eu reagiria a isso, cara. Não sei nem o que eu ia fazer. Mas, e por último aqui, uma outra localidade que não está tão adepta a cripto, mas está... Não que não está adepta, mas está vendo o sofrimento que é para a própria moeda local, tá ainda mais vinda de turistas, que é Bali, que anunciou agora que vai pegar um pouco mais pesado para casos de turistas pagando fora da tua moeda local, tá? Eles têm algumas mas algumas... Cara, meu vocabulário tá muito ruim, mas enfim. Eles têm propostas ali, não é? Vocês vão entendendo o contexto. Para estimular muito o comércio local, tá? Então, desde seguir as regras lá certinho, não pode estacionar fora do lugar errado, com algumas leis algumas punições um pouco mais rígidas, eles têm isso também de usar a moeda própria, né? Que é a rúpia, acho que é a rúpia. E aí eles estão sofrendo agora com turistas pagando em cripto, tá? Então eles vão chegar até no ponto de extradição, se pegarem turistas ali pagando fora da moeda local. E, de novo, acho que é só uma solução meio desesperada para um negócio que não tem muita volta, tá? Então, ao meu ver, o que seria ideal seria muito melhor, como eu posso me beneficiar disso, né? E possivelmente me colocar como um lugar adepto a cripto para justamente usar isso como propaganda e trazer mais turistas que queiram pagar em cripto do que o oposto e eventualmente, passar a ter menos pessoas indo visitar o país, que é tido como lugar paradisíaco, né? Mas para turistas mesmo movimentarem a economia. Não sei, quem sou eu para falar de proposta econômica, né? Mas, eu não sei, eu acho que é um take muito errado que eles tiveram. Isso encerra, tá? Aqui estamos encerrando o resuminho cripto de hoje. Amanhã eu volto com o Ethereum. Já deixei o link aqui da news no chat. E vamos dar um bisu aqui, ó. Rafael Fernandes. Boa tarde, Eric. Assisti uma participação sua em uma entrevista com o Shira. O cara é crânio mesmo, hein? Show. Cara, não foi nenhuma participação minha, cara. Foi, na verdade, o Shira que veio na Genial aqui. A gente convidou o Shira para vir trocar uma ideia. E, cara, o Shira é um cara muito diferenciado mesmo, tá? Ele quando você conversa... Eu até comentei com o Bruno no final do podcast. Quando a gente terminou, demos tchau para ele lá, eu falei com o Bruno. Eu falei, cara, você fala 3 minutos com um cara que realmente entende do que tá falando, você percebe na hora que, esse cara é diferenciado, assim. E a história dele é muito louca também. Ele teve muito sucesso na Web 2, ele fez a vida dele bem legal, bem de boa lá com uma empresa que ele criou, virou os olhos para a Web 3, ficou full Web 3, só que, cara, a linha de raciocínio dele para desenvolver as paradas que ele desenvolveu, fora de cogitação, tá? Fica a sugestão aí para quem não assistiu, o podcast Mundo Cripto da Genial, que saiu na sexta-feira agora, última sexta-feira. Eu e o Brunão entrevistando Renato Shira, brabo demais. Com isso, encerro.
passo a palavra para o senhor Heitor Bortolucci e abraço.